Com as bênçãos de Deus, damos início à 12ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Carlos Natal a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Salmo 33, melhor, livro de Jó 33, versículo 3. Os meus discursos sairão da simplicidade do meu coração, e os meus lábios pronunciarão sentimentos apurados. Solicito ao vereador Edmo Bofete a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Solicito ao vereador João Bengala a fazer a leitura de um artigo do Estatuto do Direito das Crianças e do Adolescente. Artigo 1. Pelo lugar onde se encontram-se as crianças ou adolescentes, à falta dos pais ou irresponsáveis. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 11ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 17 de abril de 2017. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 11ª sessão ordinária da 9ª legislatura. Leitura do expediente recebido executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 21/2017, que dispõe sobre a autorização para a Prefeitura Municipal celebrar termo de colaboração com a Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, Casa Jesus Amor de Alumínio e da outras providências. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 e 159 de 2017, que estarão disponíveis no portal da transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento da moção de número 4/2017, que dispõe sobre congratulações ao Jornal Democrata de São Roque pelo 100º aniversário. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento 259/2017, que será apreciado na ordem do dia. Requerimento 259/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, requeremos, nos termos do artigo 247, inciso 3 do Regimento Interno, concessão de regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei 21, que dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal celebrar termo de colaboração com a Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, Casa Jesus Amor de Alumínio e da outras providências. Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 24 de abril de 2017. Eduardo Delegacia, professora Meire Barbosa, Geraldo Atleta, Renatinho Watanabe, Edmo Bufete, Bengala, Beto, professora Meire Barbosa, já lido de novo, doutor Alexandre e Carlos Natal, vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 250/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando as dificuldades enfrentadas pelos motoristas e condutores dos ônibus do transporte coletivo municipal que transitam pela rua Rio Grande do Sul e necessitam virar sentido à rua Mato Grosso, considerando que nas proximidades do bar conhecido como Bar do João Pelado, localizado ao final da rua Mato Grosso, onde seus frequentadores deixam seus veículos estacionados nos dois sentidos, esse número de veículos aumenta quando da realização de cultos nas igrejas localizadas na redondeza. Considerando que, diante da falta de norma de estacionamento no local, o ônibus do transporte coletivo municipal, ao transitar pela rua Rio Grande do Sul, não consegue converger sentido rua Mato Grosso em virtude dos veículos ali estacionados. Considerando que os maiores prejudicados são os usuários desse meio de transporte, principalmente trabalhadores, que acabam sendo deixados no ponto de ônibus, pois este fica em impossibilidade de realizar o seu itinerário em virtude dos veículos estacionados nas proximidades do Bar do João Pelado e das igrejas localizadas citadas anteriormente. É que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade do senhor prefeito municipal determinar divisão de trânsito para que realize um estudo no local objetivando a implantação de placas de sinalização proibido parar e estacionar ou permitir o estacionamento dos veículos apenas em um lado das vias, como também a pintura de faixa amarela no trecho de proibição. Se positivo, por favor, tomar com urgência tais providências. Negativo, informar quais motivos que impedem a realização. Sala das Sessões, 24 de abril de 2017, professora Meire Barbosa, vereadora. Peço para discutir meu requerimento, presidente.
Pois não, vereadora. 5 minutos com a parte. Boa noite a todos. É só para justificar o pedido que foi feito aqui, no meu requerimento, trata-se de uma questão que estava sendo colocada pelos trabalhadores, né, de turno da CBA, principalmente no período noturno, nos finais de semana, de 22 às 6, que o ônibus não estava passando para pegar esses trabalhadores para poder, né, cumprir a jornada deles na empresa. E aí eu fiz um requerimento questionando a Jundiá, e a Jundiá me disse que o ônibus estava, sim, indo até o local, mas eles não conseguiam fazer, né, a manobra suficiente para poder subir até os pontos, né, todos os pontos, porque ali, na região do meu bairro, a gente conta com a Igreja Congregação, tem mais 2 igrejas novas, mais o fluxo de carros do bar, que eu citei aí, eu não sei o nome do bar, eu citei como uma referência que a gente faz. Então, às vezes a gente critica, só para colocar aqui, que às vezes a gente critica a empresa, né, e a empresa manda o ônibus, mas por uma questão de não conseguir, né, o motorista fazer manobra, e os trabalhadores relataram outro dia para mim que o motorista ficou buzinando para ver se aparecia alguém para retirar o carro do local, e não apareceu ninguém, e aí o motorista desiste e acaba indo embora, deixando esse pessoal, né, quem conseguiu descer, pegar o ônibus foi, quem não conseguiu, acabou ficando no ponto, ou tendo que ir de carro. Então, assim, eu vejo uma necessidade muito grande, não só nesse ponto, mas em vários outros pontos do município, para que haja uma regulamentação desse trânsito, para que tenha uma atenção especial, porque vem prejudicando muito, não só, né? Eu passo por aquele trecho também para ir para minha casa, e está sendo muito complicado. E as pessoas não estão erradas de estacionar o carro ali, porque não tem nada que proíba, né? Então, só para destacar o pedido feito pelos moradores, e que, por morar lá também, eu constato dessa necessidade. Obrigado. Lorde, presidente. Pois não, senhor vereador. Peço para discutir também. 5 minutos com a parte. Dias atrás, acho que coisa de um mês mais ou menos, nós fomos procurados aqui na Câmara Municipal, no sentido também de ver essa questão da Rua Rio Grande do Sul. Naquela ocasião, tratava de estacionamento em 2 vias, de um acidente fatal que tinha ocorrido ali há pouco tempo, e nós levamos o pedido ao prefeito através de requerimento. Estivemos lá no departamento de trânsito, conversando com o Rosimedes, e já tem, salvo engano, uma licitação perto já de produzir os efeitos, para se refazer parte da sinalização do município, colocação de placas. E a Rua Rio Grande do Sul, ela vai ser contemplada, como vai ser também a Rua Paulo Dias, que é uma outra briga que temos nessa questão de problemas de trânsito. No trânsito vige aquela máxima, né, do direito de que não é proibido, presume-se permitido. Acho que no trânsito é o maior exemplo que nós temos disso. Como bem falou a vereadora, a falta de sinalização, somada à falta de bom senso dos motoristas, gera todo esse tipo de problema. Então, o que precisa? Disciplinar. E não tem, acho que a lei que mais consegue disciplinar é a lei de trânsito, porque a pena dela, que é pecúnia, que é a multa, ela faz com que o motorista venha adimplir aquilo que se pede. Então, o cara fica obrigado, fala, bom, não vou estacionar aqui porque eu vou levar multa. Em vez por outra, quando acaba cometendo infração de trânsito, sai reclamando por aí. Mas não é esse o foco. O que se tem de fazer? Assim que ficar terminada essa licitação, tem de se prezar pelos principais pontos da cidade. O Rio Grande do Sul, o fluxo dela é realmente muito perigoso. São veículos estacionados nos 2 sentidos da via e transitando nos 2 sentidos da via. Então, é muito preocupante isso. Então, ali ou se estaciona em apenas um lado e continua se transitando e se demarca os limites de trânsito do carro, ou então outros acidentes vão ocorrer. Pedimos hoje uma audiência com o prefeito, porque alguns moradores ali do bairro, da Rua Rio Grande do Sul, daquele entorno, gostariam de apresentar para o prefeito um abaixo-assinado que eles escolheram ali. Estou esperando a agenda do prefeito para essa semana. Eles gostariam ainda de ir essa semana, lá no período da manhã,
para apresentar essa reivindicação ao senhor prefeito. E até para tomar conhecimento de quando se termina essa licitação e quando se vai realizar a demarcação daquela via, a colocação de placas e, obviamente, por extensão, chegando a Paulo Dias. A única questão que nós temos que levar em conta aqui, depois de reformulado o sistema viário da nossa cidade, e essa experiência nós trazemos de contatos com a URBS, na época que tinha uma comissão de estudo aqui, é que o trânsito e política não se faz ao mesmo tempo. Porque ao passo que você vai agregar valores de segurança, você acaba desagradando e alterando o cotidiano de algumas pessoas, mas isso, obviamente, por um bem maior. Exemplo disso vai ser se, de fato, a Paulo Dias passar a ter uma mão de direção. Vai melhorar a fluidez de trânsito, a segurança, mas vai atingir algumas ou muitas pessoas, mas, em linhas gerais, as coisas vão melhorar. Na Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Talvez as mudanças que se façam lá não agradem a todos, mas são mudanças que são importantes e que tendem a acontecer. Então é importante também que a Câmara esteja junto desse projeto do prefeito, que abra o mapa para que a gente tenha ciência e tecnicamente possa defender esse projeto de alteração das vias. Mas então, vereadora, falando tudo isso, para dizer só uma coisa, está na iminência de ocorrer isso daí. Então é só... Só uma parte primeiro. Eu fui procurada, na verdade, pelos moradores da Rua Paraná, porque eles me viram lá em cima, então o ônibus não consegue chegar para que faça essa recolha, né, desses trabalhadores. Eu não sabia desse abaixo-assinado, inclusive na Rio Grande do Sul, mas eu tinha procurado o Rodolfo, né, o diretor de obras, e ele me disse que seria feita uma adequação, acho que foi até pedido do vereador Renatinho, se eu não me engano, que haveria uma adequação desse trecho da Caixa Econômica, né, até mediante ao acidente. Mas já que está sendo encaminhado, e que bom saber que os moradores ali daquelas proximidades também querem isso, porque senão ficaria pesado eles entenderem que é desnecessário, porque afeta todo um bairro, não só, né, o pessoal daquela localidade. Mas que bom que o prefeito já vem tomando essas, né, providências aí com relação. Termino com as palavras da vereadora meu tempo. Temos considerações. Continue discussão, requerimento 250/2017. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Edmo Bufete. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Professora Meire Barbosa. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Carlos Natal. Aprova. Bengala. Aprova. Beto. Requerimento 250, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 251/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando o uso das atribuições dessa vereadora, tanto a de fiscalizar os atos do Poder Executivo, como também o de apresentar sugestões quanto às políticas públicas a serem desenvolvidas no município, considerando que, em contato com os empresários do setor energético, essa vereadora necessita de algumas informações do Poder Executivo para fins de apresentação de projeto objetivando a redução das despesas com pagamento de energia elétrica utilizada na iluminação pública, concomitante com uma maior eficiência em iluminação, além de outros benefícios que requerem a mesa do vídeo plenário, oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Valor arrecadado pelo município com a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, conforme Lei Complementar 2/2013, de 10/12/2013, nos últimos 3 meses. Cópia das contas de energias gastas com iluminação pública nos últimos 3 meses. Quantidade de luminárias com suas respectivas potências separadas em serinha e CPFL. Cópia do contrato entre o município e a Rema Engenharia. Qual o custo mensal fixo e variáveis pagos por trabalhos realizados à empresa Rema Engenharia. Cópia da tabela de preços das atividades envolvidas pela Rema Engenharia. Sala de sessões, 24 de abril de 2017, professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento 252/2017. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que em visita ao bairro Colibri e Figueira, constatei alguns problemas de infraestrutura urbana. Considerando que dentre esses problemas, o da estrada Santa Rita e as abrangentes merece atenção do Poder Executivo, a qual está totalmente intransitável devido a grandes buracos decorrentes às chuvas, que até o momento nada foi feito. Considerando
que a situação atual da referida rua impossibilita que carros de passeio transitem pelo local e que requer a mesma do plenário seja oficial do prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do senhor prefeito determinar o setor competente para que realize a manutenção adequada nas estradas do Colibri e bairro Figueiras, dando condições do tráfego normal de veículos de passeio. 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, quais os motivos que impedem? Sala Sessões, 20 de abril de 2017, Bengala, vereador. Requerimento 253/2017, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que alguns pontos da rua 5, próximo ao número 100, bairro Colibri, existem postes de madeiras que estão caindo, sendo seguro apenas por cabo de aço, conforme foto anexa, em mau estado de conservação. Caso algum poste caia, serão grandes os danos e prejuízos à integridade física dos moradores, tanto às residências ali instaladas, como também aos veículos que transitam pelo local e que requerem a mesa do plenário, seja vestiada a SERIM, solicitando a substituição desses postes com a máxima urgência, além de responder: há possibilidade de serem substituídos os postes de madeira por postes de concreto? Se positivo, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, 20 de abril de 2017, Bengala, vereador. Requerimento 254/2017, senhor presidente e senhores vereadores. Este vereador vem recebendo diversas reclamações dos moradores do bairro Colibri, Figueiras, Sindu, Cristal, Oncinha, que os ônibus da Jundiá, que faz a linha dos bairros mencionados, estão passando atrasados e falta em determinados horários nos seus respectivos pontos e também deixando passageiros sem embarcar. Considerando que os horários da parte da manhã que saem desses bairros chegam muito cedo nas escolas, sendo que a entrada das escolas são às 7, em locais que alunos chegam às 6, devido a esses horários de transporte. Considerando que a Prefeitura tem o dever de realizar fiscalizações para apurar os serviços prestados pela Jundiá, se estão condizentes com os horários programados. Considerando que tais atrasos ou falta de ônibus em determinados horários causam diversos problemas aos munícipes que dependem do transporte público municipal para trabalhar, estudar e efetuar tarefas rotineiras. Assim, ante a todo exposto, requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Poderia mandar relatório de fiscalização dos horários das linhas de ônibus do município? 2. Se sim, favor nos enviar cópia. 3. Caso contrário, qual o motivo? 4. Com que frequência é feita essa fiscalização? 5. Qual critério foi tomado para criar esses horários? 6. Quais serão as medidas tomadas pelo Executivo Municipal para que os referidos atrasos ou falta em determinados horários deixem de ocorrer? Sala de Sessões, 20 de abril de 2017, Bengala, vereador. Requerimento 255/2017, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando as constantes reclamações dos moradores das casas instaladas no bairro Branquituba, no qual conhecido como Casas da Portaria 2 do Condoville. Considerando que as principais reclamações estão relacionadas ao estado degradante em que se encontra a rua de acesso às suas residências, como também a ausência de abrigo para o ponto de ônibus ali existente. Considerando que a ausência de abrigo para o ponto de ônibus deixa os usuários do transporte coletivo expostos à chuva e ao calor, principalmente crianças que utilizam o transporte escolar. Considerando que este é mais um dos requerimentos que esta vereadora questiona, a falta e a adequada manutenção das estradas e sinais do nosso município, que requer a mesa do plenário, se desvestiado o senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade do senhor prefeito municipal determinar o setor competente a providenciar a devida manutenção da estrada citada, como também a plantação de abrigo para o ponto de ônibus nela existente? 2. Se positivo, favor tomar com urgência tais providências. Negativo, informar quais os motivos que impedem a realização dessas melhorias. Sala de Sessões, vereador no seu 24 de abril de 2017, professora Mili Barbosa, vereadora, doutora Alexandra Amaral, vereador. Requerimento 256/2017, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que o município faz o custeio do transporte de alunos residentes nos municípios e matriculados em estabelecimentos de ensino de outros municípios, regulamentado pelo decreto número 1798, de 24 de março de 2017. Considerando que os alunos beneficiários desse custeio questionam por meio das redes sociais que não sabem qual a data correta para o recebimento desse auxílio, sendo que em determinado mês receberam dia 25 e outro dia 19, além de alunos que não receberam em nenhuma dessas datas. Considerando que essa indefinição vem causando certos transtornos nos alunos, uma vez que contam com esse custeio,
haja vista que muitos desses passam por dificuldade econômico-financeira que requer a mesma vez do plenário, seja fixado o senhor prefeito, com as seguintes informações. 1. O senhor prefeito municipal tem conhecimento dessa indefinição de datas e ausência de custeio de transporte a alguns alunos, conforme previsto no decreto 1798, de 24 de março de 2017? 2. Poderia o senhor prefeito determinar o setor competente para que faça um calendário com definição de datas para o devido custeio, a título de ajuda de custo, do transporte de alunos residentes no município e matriculados em estabelecimentos de ensino de outros municípios? Sala de sessões, 24 de abril de 2017, professora Meire Barbosa, vereadora. 5 minutos. Só para reforçar essa questão levantada aqui pela professora Meire, uma situação recorrente. Já que o estudante ele se cadastra na prefeitura e, embora ele esteja recebendo o auxílio transporte dele, ocorre que não se define uma data. Então, essa pessoa ela não pega esse dinheiro para ela gastar com ela ou com alguma outra coisa supérflua, mas ela depende de pagar, às vezes, o camarada da van, o ônibus, a condição que ela utiliza. E ficar devendo para alguém é uma situação muito chata, né? E os atrasos têm sido recorrentes. Então, acho que é um problema fácil de ser resolvido. Por quê? Basta haver uma programação, saber ou é dia 19 ou é dia 25, para que esses alunos, e não são poucos, que eles possam se programar em cima dessa data que a prefeitura venha a fornecer. Então, evidentemente que a gente aprova e roga aqui para que o senhor prefeito tome providências. O transporte de estudante é um fator extremamente importante, já não é um valor que dá para custear o 100%, e, evidentemente, havendo o atraso, além do dissabor, né, com a pessoa que faz o transporte, evidente que acaba gerando multas e alguns outros dissabores por parte do estudante. Então, fica o pedido para aprovação, mas fica também que a prefeitura tome uma postura e que defina a data. Não fique... Eu também ouvi falar entre 19 e 25, mas que dê uma data correta. Dia 25 é dia 25, 19 é 19. Não haja essa questão do atraso. Por quê? Porque tem muitas pessoas envolvidas e é uma despesa que já que o cadastro você encerra e não há novas inclusões, é uma coisa que, particularmente, eu vejo como fácil de ser programada e evitar esse descontentamento dos estudantes, diga-se, os quais já reclamam, inclusive, do valor que hoje é pago, que não teve nenhum tipo de correção. Então, o que a gente tinha a comentar, presidente, muito obrigado. Peço para discutir meu requerimento. Mas não, vereadora, 5 minutos com a parte. Só para complementar, Alexandre, ainda tem... Né, eu fui uma das sortudas que, quando cursei, né, a graduação em Sorocaba, eu tinha um auxílio, que na época nós éramos pouquíssimas pessoas que cursavam graduação, acho que o vereador fazia também, né, a graduação na mesma época que eu, apesar de ser mais velho do que eu, né? E eu me lembro que nós tínhamos a sorte de ter um ônibus, né, que levava todo mundo. E nós passávamos por todas as universidades, que não eram muitas naquele momento, né, mas era um ônibus só para atender. Hoje isso não é possível mais. Não adianta ninguém aqui pedir para o prefeito colocar ônibus como se tinha naquela época, porque não tem dinheiro para isso, né? E como o vereador pontuou, o valor não é muito, mas para quem é estudante, a gente sabe que ajuda imensamente, né? Porque só quem estudou aqui, quem pagou um curso, né, particular, e que sabe como é difícil você conseguir custear todas as despesas, né, a locomoção, todos os livros que tem que se comprar. Então, assim, quando pede para fixar uma data, eu sei que não é tão simples, que depende de repasse, mas coloca uma data com prazo que o departamento consiga cumprir. E eu escrevi lá, né, eu procurei informações no Departamento de Educação, porque nós estamos sendo muito questionados hoje nas redes sociais. E eu estou achando isso ótimo em alguns momentos, porque a população achou um canal para fazer comunicação com o vereador. E já que o vereador, né, representa essa população. Então, eles vão até a rede social, marca o nome, né, dos vereadores lá, e o meu nome foi marcado numa dessas postagens, tem até uma foto anexa aí, e eu solicitei informações do Departamento de Educação e me informaram que seria pago no dia 20, na quinta-feira. Quando foi no dia 21, as pessoas colocaram lá novamente, eu não recebi. Mas, em contato com outros estudantes, alguns receberam. E aí eu fiquei sabendo que quando se recebe pela Caixa Econômica é um prazo, quando se recebe por outro banco, acaba atrasando. Então, nem que tenha que colocar 2 datas. Então, para esse banco é mais fácil, é uma data, para o outro
acaba demorando alguns dias mais, mas que tenha uma data fixada para que essas pessoas possam realmente firmar o compromisso, né, e ter certeza de que naquele dia ele vai conseguir realizar, né, o pagamento. É isso que eu queria colocar. Obrigado. E um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Edmo Bolfete. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Beto. Requerimento 256, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 257/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Sabesp realizou a perfuração da pavimentação asfáltica da rua Antônio Sereta, próxima ao número 108, bairro Vila Paraíso, e não realizou os devidos reparos, considerando que o buraco deixado no local vem causando transtorno aos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ele transita, que requer a mesa de plenário, seja viciada a Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação asfáltica, se assim, quando, se não, por quê? Sala de Sessões, 18 de abril de 2017, Edmo Bolfete, vereador. Requerimento 258/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a Sabesp fez perfuração da pavimentação asfáltica no decorrer da rua Geraldo Rodrigues da Silva, na altura do número 110, Granja Modelo, e após realizou o reparo da pavimentação, porém, os reparos da pavimentação veio a ceder, evidenciando novamente o buraco. Considerando que o buraco vem causando transtornos aos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ele transita, que requer a mesa de plenário, seja oficial da Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar vistoria no local, e, se possível, a recomposição do asfalto, se sim, quando, se não, por quê? Sala de Sessões, 20 de abril de 2017, Bengala, vereador. Peço para discutir o requerimento. Uma parte. Bom, a gente já havia falado de temas semelhantes a esse em outras sessões. E nessa sessão nós temos 2 pedidos que os vereadores recebem aqui. O vereador ele tem que dar um retorno para a população. E às vezes ele liga lá, não é atendido, e tem que colocar no papel para demonstrar. Então, em primeiro lugar, parabéns aos vereadores pela postura. Mas cada requerimento, assim, o que a gente vê é o quê? Sorocaba criou uma lei, nós tentamos criar, é a falta de aplicação dessa lei que obriga a Sabesp a regulamentar esse serviço, de fazer esse serviço. Porque senão vai chegar uma hora aqui que a gente vai fazer requerimento de todas as ruas. Não tem uma rua que você anda em alumínio hoje que tem um buraco bem feito pela Sabesp e uma intervenção de um serviço e que tenha sofrido o reparo. E os que ela fez que estava bom, estão afundando. Por quê? Serviço de má qualidade, além de deixar uma quantidade de dias enorme aquilo aberto, que fecha com terra, com brita, o que acontece? Não faz a compactação, porque é muito mais barato se não fizer a compactação. Porque daí você não precisa pôr um rolo lá de peso para fazer. E aí o que acontece? Fica bonitinho, passa o carro, vai passando e fica aquele buraco. E fica pior do que se deixasse aberto. Por quê? A pessoa passa ali com... Normalmente, ou ela desvia, ela coloca em risco um pedestre, ou uma colisão numa casa, ou os danos que causam no seu veículo. Então, se você passar no Paraíso, as ruas, é uma vergonha. Se você passar aí na rua Rio Grande do Sul, é uma vergonha. Se for por lá, é uma vergonha. Se for ver o serviço da Sabesp na estrada que vai lá para a zona rural, que foi levada, é uma vergonha. Ou seja, não se tem. Então, hoje chegou uma situação, eu acho que é natural que a Sabesp faça um serviço e não fique, talvez, adequado e que tenha que ser refeito. Primeiro, é a dificuldade da população de cobrar esse tipo de serviço. Hoje teve um requerimento aqui sobre a empresa de energia. Essa é uma empresa, um serviço público em alumínio que funciona. Porque se você ligar lá, ele te passa o protocolo e 24 horas ou 48 horas o serviço foi executado. E a Sabesp, quer dizer, ela além de não manter, a professora Meire falou de se manter um contato aberto com a população, a Sabesp não mantém esse contato. A verdade é que hoje, a gente sabe das dificuldades hoje de se aplicar uma penalidade ou algo do tipo, porque também, desde que a lei foi criada, e não foi na gestão passada, foi na outra, já não teve isso, porque a Sabesp não é boazinha. A Sabesp não está fazendo favor nenhum para a população de alumínio de tratar o esgoto, de coletar o esgoto, não está fazendo favor. A Sabesp cobra da população, está aqui há vários anos, cobrou muito tempo para fazer esse serviço e vem prestando esse serviço horrível. Esse serviço de fechamento, toda sessão tem requerimento, todo vereador aqui, eu tenho certeza que se não faz o requerimento, liga lá, ô Isaías, corrige o problema. Só que não é justo, a população precisa ter um respaldo disso. Você pega na rua, o vereador Edmo mora na rua da minha casa,
todas as ligações que tem. Sabe, parece que você tem que ter um trator para andar na rua, porque não tem como. Não tem como. E ela faz serviço tão mal feito que a prefeitura não pode ir lá fazer. E para você recuperar aquilo, você tem que acabar fazendo um recapeamento, porque não tem serviço de qualidade nenhuma nessa questão do fechamento. Então, a gente já falou aqui na outra vez, as pessoas só aprendem uma coisa, foi falado hoje, por que a lei de trânsito funciona? Porque todo mundo criou consciência que não pode beber, todo mundo criou consciência que não pode andar com certa velocidade, não criou. A maioria das pessoas criaram consciência porque mexeu no bolso. Então, a Sabesp só vai começar a aprender o dia que se enrijecer. Ou o dia que ela, por exemplo, e para sanar esse problema, além de se enrijecer pela lei, né, hoje nós estamos começando a administração, que é a hora de se cobrar a Sabesp, é da Sabesp se instituir um canal com a população, que a pessoa possa ligar. Porque hoje vai se tornar tanta rua, que nós vamos ter que fazer efetua e repara em todas as ruas do município. Por quê? Porque não tem um serviço que a Sabesp faz, não tem uma intervenção. Primeiro, que ela faça o fechamento num prazo com a população, que seja tolerável. Demora 15, 20, é porque não tem isso, porque não tem máquina, porque a empresa não sei o quê, tem desculpa para tudo. E o que acontece? Quem paga o pato é o vereador. É o ônibus aí passando em buraco, jogando o nego para cima, aí, quase passando acidente. É nego estourando roda de carro, ou desviando de buraco, atrapalhando o trânsito. Por quê? Porque nós demos o serviço para alguém e essa empresa que está fazendo o serviço, a gente precisa cobrar, porque o serviço dela não é bom. Basta ver aqui, as provas que nós temos, são os requerimentos desde a primeira sessão que nós tivemos aqui. Então, é uma vergonha. Então, a gente cobra aqui da prefeitura que seja aplicada essa lei, que comece a se amadurecer essa questão, e mais, obrigar a Sabesp a estabelecer uma linha com o cidadão que ele possa fazer reclamação de rua. Por quê? Porque na situação como está, a gente vai ficar aqui secando gelo, porque a gente vai pedir 2 buracos hoje, semana que vem tem mais 10, e olha, se sair andar aqui, todas as ruas, nós colocamos 200 requerimentos na semana que vem. Obrigado, presidente, era a consideração aí. Continue a discussão, requerimento. Pois não, 5 minutos com a parte. Está desde 1997, está consultando aqui, os mais antigos da casa, que teve essa concessão de serviço público. Até estava tirando a dúvida. Prevalece sobre ela, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor. Acho que é um dos motivos também que a gente pode levar aí via Ministério Público algumas reclamações. O motivo da minha fala, eu acho também que é esgotada a paciência com a Sabesp. Eu sou um dos vereadores aqui que, na ocasião da Sabesp fazer a extensão da rede dela, levando água para a zona rural, que eu conversei aqui e falei, não, vamos tolerar esses 2 anos aí de obra, sabendo da importância, mas o tempo da Sabesp já passou. O vereador Dr. Alexandre tratou bem o tema, ela não faz favor para o município. Pelo contrário, ela roubou, assaltou esse município aqui por anos a fio. De 97 a 2007, ou até um pouco mais, que a obra começou agora em 2012, até bem mais de 10 anos, a empresa cobrava por um serviço que ela não fazia. Não tratava o esgoto e cobrava pelo tratamento, e nada se podia fazer porque os tribunais entendiam que o mero afastamento já permitia à empresa fazer essa cobrança. É um absurdo, diga-se de passagem. Mas assim foi levando em banho-maria. Ela tomou para si um aparato municipal que só tempos depois veio a indenizar. Foi na gestão de Jacó que ele recebeu parte desse valor numa situação de crise grave, o dinheiro acabou nem aparecendo, veio para liquidar a conta. Por que eu falo isso que acabou com a paciência, vereador? Eu entendo que nós aqui temos que fazer uma audiência pública, convocar o diretor da Sabesp, juntar todos esses requerimentos que aqui existem, apresentar um a um para ele esses requerimentos. Faz antes, em contrapartida, no tempo em que a gente agenda essa audiência pública, um outro requerimento ao setor de obras e serviços públicos, para que faça o levantamento adequado de quantos são esses buracos causados, essa danificação no pavimento, instruir com fotografia, para a gente ter que todos os elementos de apresentar para essa empresa. Porque se existe uma lei municipal, a qual não está sendo cumprida, obviamente, e volta àquela discussão que nós sempre falamos, nosso município precisa da contratação de um fiscal concursado para que possa atuar essa empresa, porque o dia que se levar essa empresa à justiça, eles vão justificar exatamente o que são uma boa empresa. Então tem uma notificação. Tem notificação. Qual a notificação que a Jundiá recebeu desde que aqui está? Qual a notificação que a Sabesp recebeu
corre o risco de gozar da cara da gente que não está sabendo. Nossa, para a gente está tudo ótimo. Como está tudo ótimo? Então, eu penso o seguinte, nós temos que propor já na próxima sessão, na próxima segunda-feira, um pedido de audiência pública com a Sabesp, convocar o diretor dela, ouvi-lo aqui, comunicar toda a comunidade, só colocar aí na rede social, no Jornal da Cidade, quem tiver um buraco da Sabesp, no raio de 50 metros da casa, compareça na Câmara. Vai ter que alugar o estado da Associação Atlética para fazer audiência. Todo mundo vai ter um buraco perto da sua casa, provocado pela Sabesp. Então, acho que tem que fazer isso, tem que fazer essa pressão em relação à empresa, porque, como eu disse, o tempo de espera nosso aqui, a compreensão que tivemos politicamente, de suportar todas as cobranças que foram feitas, para quem estava aqui no mandato passado, foi por um bem maior. Todo mundo enxergava isso. Tem que abrir o buraco, vai ficar por um tempo com um serviço de emenda, porque a gente tem que levar isso para lá. Agora acabou, já foi levado, tá? Já estão aderindo mais pessoas ao plano da Sabesp, ou seja, mais ligações, é mais dinheiro que eles cobram, né? Não é gratuito esse serviço. Eu acho também uma coisa interessante é se levantar todos esses requerimentos que tem aqui nesse ano, no ano passado, que não é difícil, no nosso sistema de levantar isso, e encapa isso, encaminha todos ao Ministério Público. Encaminha tudo para o Ministério Público. Todos, existem tantas reclamações, e como eu disse, faz um pedido de levantamento via Departamento de Serviços de Obras e Serviços Urbanos, e apresenta isso daí em carta com fotografia. Eu tenho certeza de que vai surtir efeito. E dessa vez, na audiência, acho que não tem mais escapatória. Se tem uma lei a ser cumprida, é simplesmente que a empresa cumpra, e obviamente esperar aí que, passado esse começo difícil da administração, com dívida, com um monte de coisa para pagar, a hora que se acertarem as coisas, a gente tentar chamar do concurso, salvo engano, já teve um concurso que previa no seu edital fiscal, e se não tem esse concurso, abrir um concurso para uma vaga de fiscal para resolver esse problema. São as minhas considerações. Continue a discussão, requerimento 258/2017. Peço a palavra. 5 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, se porventura houver alguém que mora em outro município e nunca andou pela cidade de Alumínio, pelo número de requerimentos lidos nessa casa com relação a buracos abertos pela Sabesp, vai ter a impressão de que nas calçadas da cidade tem buraco esperando vaga para entrar no asfalto. Tanto é a quantidade de reclamação que há com relação a isso. No entanto, por mais que os vereadores da casa questionam, encaminham requerimentos à Sabesp procurando corrigir isso, para que tenha um pouco mais de qualidade de vida ao cidadão que transita com um veículo automotor, mas também é pedestre, ainda penso que, a partir de agora, nós não devemos mais protocolar requerimento na casa, embora a ideia da audiência é muito boa, porque quando houve audiência e a Sabesp compareceram, até que houve alguma atitude, e isso é importante que se faça. Mas a partir da próxima sessão ordinária, vamos escrever requerimento aqui, olha, em tal rua, em tal bairro, existe buraco aberto pela Sabesp. Senhor prefeito municipal, quando vai ser notificado a Sabesp com relação a isso? E quando vai ser notificado a Sabesp com relação a outro buraco? Que aí a Sabesp passa a ser notificada. E a partir do momento que houver reincidência, está previsto em lei, multa, tem que multar. Tem que começar a fazer isso, porque a Sabesp presta um serviço público. E é concedido pela Prefeitura Municipal de Alumínio. Então, a partir das próximas sessões, nós podemos mudar as nossas atitudes e começar a questionar dessa forma. O Poder Executivo já foi notificado a Sabesp com relação a isso? Se não foi, quando será? Para que comece a ter uma nova forma de fazer com que a Sabesp volte a funcionar. Mas com tudo isso, paz, meus senhores, na rua Vereador Arlindo Taraborelli, lá na Granja Modelo, 360 é o número, próximo de onde eu moro. Passando lá, 2 cidadãos que prestam serviço, que trabalham para a Sabesp, só aparecia o cabelo deles. Falei, aqui vai dar problema. Está fundo o buraco, amanhã passar de carro aqui vai afundar até a roda lá embaixo. O melhor serviço que eu vi prestado pela Sabesp, para assinar,
Parece um tapete no lugar, não sei o que aconteceu, parece até que estava previsto que nós vamos tomar alguma atitude aqui, e eles começaram a querer prestar serviço de qualidade. Então, essa situação demonstra que é possível fazer bem feito. Como é que foi bem feito ali? Só ali, mas foi feito bem feito. Então, é preciso que seja questionado e seja cobrado para que faça o serviço da maneira que deve ser feito mesmo. Era isso que nós tínhamos a dizer, senhor presidente e seus vereadores. Continua a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco... Pô, perdão, vereador. Eu não ouvi. 5 minutos com a parte. Estou tentando fazer 2 vezes já, você já foi adiantado na minha frente aí, depois o vereador também me cortou ali já rapidinho. Vocês estão ligeiros, hein? Estou bem treinado, hein? Dá uma parte? Não, eu não cortei, o presidente cedeu a palavra. Não, eu queria só complementar aí que o que vocês falaram, já falaram praticamente tudo, né? Mas alumínio hoje é uma vergonha, 2 coisas que tem alumínio hoje, é a Sabesp e a Jundiá, né? Dá vergonha sair na rua. Todo lugar que você vai, onde você passa, é cobrança da Jundiá, cobrança da Sabesp, né? O vereador falou bem aí de ter buraco na fila, e tem mesmo. Acho que para você sair na rua e não ser cobrado pela Sabesp, você tem que achar uma rua onde não passou essa água ainda. Daí ninguém cobra você. Porque onde você passa é impressionante. Todo... Daí eles vão pedir água e falam, não, deixar assim fica melhor. Vamos trazer no caminhão-pipa mesmo. Mas realmente é verdade, gente. Está sendo uma vergonha mesmo. O presidente foi bem aí nas palavras dele aí, todos foram bem na palavra, mas tem que fazer alguma coisa. Não podemos aceitar até quando vai ser assim, até quando vai ficar assim, né? A Sabesp vem aí desde que eu conheço, desde que ela se instalou aqui alumínio, cada dia um buraco a mais, cada dia ela não tampa, ela engana que tampa. Ela faz de conta que está tampando os buracos e nós estamos cobrados toda hora. Toda hora, se for analisar aí desde a primeira sessão, todo dia tem 3, 4 requerimentos só sobre a Sabesp, né? Então, nós temos que ser unidos mesmo, reunir todo mundo aí e ver o que pode ser feito, né? E aí, atacar isso mesmo, cobrar o prefeito para tomar uma atitude, que não podemos ser nós massacrados na rua, né? Sem que nada sendo feito. Só ficando no requerimento também não dá, tá? É isso que eu queria falar para vocês. Continua a discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, agora sim coloca em votação nominal. Aprova. Leta aprova. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Requerimento 258, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 124. Solicita a retirada de entulho e lixo jogado na rua Antônio Sereta, próxima do 238, Vila Paraíso. Edmo Bofeto, vereador. Indicação 125. Solicita a retirada de entulho na rua Porto Seguro, próximo ao 286, bairro Vila Paraíso. Edmo Bofeto, vereador. Indicação 126. Solicita a retirada de entulho na travessa Armando Duarte de Sá, próximo ao número 11, Vila Paraíso. Edmo Bofeto, vereador. Indicação 127. Solicita a retirada de entulho na rua Antônio de Jesus, em frente ao número 101, Vila Brasilina, como também a sinalização proibindo descarte de material no local e colocação de tambores para coleta próximos ao ponto de ônibus, que se situa em frente ao endereço supracitado. Edmo Bofeto, vereador. Indicação 128. Solicita realizar manutenção na rua 15 do bairro Figueiras 3. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Indicação 129. Solicita realizar operação tapa-buraco na estrada da Servidão, passagem 4, no bairro Colibe 3. Edmo Bofeto, vereador. Estamos agora inscrito no tema livre. Para a palavra, o vereador doutor Alexandre Amaral, por 15 minutos com a parte. Boa noite a todos, boa noite a todas, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Meire, população presente no plenário e todos aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Na verdade, hoje o motivo que nos fala é gostoso, né, quando você pega uma sessão e debate alguns temas, e a gente acaba vendo que são temas que não adianta o Alexandre, não adianta o Bengala, não adianta o Beto, enfim, um vereador erguer uma bandeira. São coisas que demandam, né, um envolvimento de todos, poderes legislativo e executivos. Então, hoje a minha fala não é para criticar a administração, não é para criticar a Câmara de Leis, não. Mas sim para a gente poder pensar em algumas coisas e debater alguns assuntos.
E tem muito a ver, até um pouco, o próprio vereador Eduardo falou, acho que na semana passada, na tribuna. E para começar falando sobre isso, eu tentei achar essa parábola, eu guardo a ideia da parábola, mas às vezes eu acabo esquecendo o conceito dela, as definições dela. E existe uma parábola, né, uma história, que as pessoas se aplicam muito em questão de RH, que é, por exemplo, se você pegar um sapo, né, e você ferver um balde de água, e você jogar o sapo nessa água, ele imediatamente ele reage, ele pula para não se queimar. Ele tem um instinto de se proteger e de não se queimar. Se você fizer o contrário, e colocar o sapo dentro da água fria, e colocar ele para aquecer a água fraquecendo, e ele dentro dessa água, ele morre queimado, porque ele acaba não percebendo o ganho de temperatura da água. E o que eu quero dizer com isso? Semana passada, por exemplo, o vereador citou aqui muito bem, por sorte e intervenção divina, nós não tivemos lá um acidente grave, mais grave, porque a imagem que eu passei na hora do acidente, ali também no trevo, no acesso ao Irema, de ambulância, de hora que veio ônibus escolar, ambulância, caminhão, o que você imagina? Imagina que houve coisa muito pior. Graças a Deus, pelo que eu entendi, foram danos materiais e algumas lesões, né? E o vereador aqui questionou, e hoje realmente a gente passa ali todo dia, você começa a olhar, né? Como que a gente, como Câmara, como os próprios moradores da época, como que o próprio Executivo, a gente tolera aquilo, né? A gente não reage. Vai ter que o quê? Acontecer um acidente e vir alguém se achar que é gênio para dizer como que vocês permitiram uma Câmara não se fazer um acesso como deveria ter sido feito. Por que essa questão não foi debatida, não foi ventilada, não foi levada às instâncias superiores, se já vocês não têm força? Então, o vereador Eduardo fez um requerimento aqui para esse tema, é um tema que a gente espera que a gente toque para frente e vá, pelo menos, de consciência limpa, né, a gente vai ter e, quiçá, evitar algum prejuízo. Mas, falando das coisas que a gente suporta em alumínio, né, a gente falou da Sabesp. A Sabesp está assim porque a população suporta, porque a Câmara suporta, porque o Executivo suporta, porque todos nós acabamos suportando. A Câmara faz o papel, bate, bate, bate. O Executivo não aplica porque está em obra, e quer dizer, vai levando, são coisas que vai se arrastando ano a ano. E hoje está lá um exemplo, todas as ruas do município têm o seu buraco, todo morador quase tem o seu buraco, da Sabesp, uma ligação. Como, por exemplo, a gente pega a estrada que vai para o Itararé Alto. Foi feito o serviço, foi trazido água para a cidade, mas acabaram com o asfalto. Hoje, para você fazer um serviço de qualidade ali, não há meios, como a gente falou aqui da estrada que vai aqui para a Zona Rural, para o bairro Figueiras. São coisas que a gente acaba não permitindo, mas é que o dia a dia, vai levar água, a gente vai relevando. Mas o assunto que me traz hoje, por exemplo, nós fomos na posse, o juiz eleitoral falou, alumínio sem delegado de polícia há 4 anos. Né? Uma situação absurda, porque eu fiz um requerimento aqui à época, e foi o seccional que respondeu, não, o delegado de Mairim que está atendendo alumínio. Mas se alumínio já é uma cidade independente, com poderes, pelo menos tem que ser independente, mas é um cordão umbilical que nós não conseguimos. Pior, foi conseguido no passado e que voltou. Ou o alumínio é uma cidade que a criminalidade é zero, que não precisa de um delegado. Eu acredito que não, que hoje a situação, posso estar falando besteira, seja muito mais grave do que a situação que se vivia, por exemplo, quando o próprio doutor Carriel foi delegado de polícia em alumínio, que alumínio tinha delegado até alguns anos, João Lúcio Prete, e teve bons delegados, por sinal. Então, é uma situação que às vezes a gente começa a pensar, você começa a falar, poxa, mas o que a gente está fazendo? E aí, outro dia, uma pessoa falou para mim, poxa, já vi requerimento da doutora Meire sobre o correio. Por que a gente permite um serviço sem vergonha do correio de alumínio, que a pessoa vai lá e tem que ficar 1 hora, 1 hora e meia para pagar uma conta? Por quê? Porque o Bradesco, porque os outros bancos na busca do lucro, o pobre coitado que compra num boletinho, ele não tem, só que o banco é full bancário. O banco ele quer que o cliente pague pelas redes de internet ou se utiliza do correio, tem banco postal, é muito prático quando o correio funciona. E o correio nesse país está o que está, porque não funciona. Uma parte. Né? Não é muito oportuno ver só. Então, hoje a pessoa vem e tem que engolir de vir num correio. E assim, o que nós podemos fazer? Né? O que nós podemos fazer? Um outro tipo de serviço, você vai hoje na Caixa Econômica Federal, aconteceu comigo. Fui pagar um boleto, o senhor não pode pagar boleto no caixa. Mas como não? O banco
tem lá o sistema de compensação, não pode, o senhor tem que pagar na lotérica. Olha, falar para você, para ficar na lotérica é porque o cara tem que acreditar muito, e são poucas pessoas que acreditam que jogam. A pessoa tem que acreditar muito que ela vai ganhar na loteria, porque para pagar uma conta é uma vergonha. E detalhe, é uma vergonha a gente permitir, talvez, enquanto alguns lugares se cobram a lei do atendimento de 15, 20 minutos, a gente permitir que as pessoas fiquem numa fila de uma lotérica durante 1 hora, 1h30, no tempo. A pessoa fica no tempo, na calçada, a calçada já é estreita, e ela fica ali. A pessoa tem que desviar da fila, por quê? Porque a lotérica está ali, o cara da lotérica, para ele é rentoso o negócio. Não é rentoso para quem? Para a população. Então, hoje, eu não sei o que a gente vai ter que oficiar os bancos, porque eu desconheço que haja uma negativa de não receber. O que há uma política instituída junto a essas instituições bancárias para que canalize isso para ser pago em lotérica, para ser pago em correio, para ser pago em outros tipos de serviço. Então, assim, são temas que vem à cabeça da gente, né? A gente estava falando de Sabesp, de Jundiá. A gente paga para Jundiá. Jundiá não tá fazendo caridade aqui de atender a população. E a gente tem que ficar, Jundiá, por que está atrasando o ônibus? Por que não foi? Por que você não fez isso? A obrigação nossa é dar estrada para que o ônibus passe. Mas não tem porquê ter isso. O negócio tem que funcionar. Tem que funcionar. Então eu penso hoje, né, da gente tem, sei lá, criar uma comissão de algumas coisas de serviço, de procurar oficiais, diretores. Por exemplo, a questão do próprio delegado de polícia, agendar com o seccional e tentar explicar. Talvez, estatisticamente, não precise, talvez a criminalidade em alumínio não esteja. Né, você pergunta para o polícia, não registrou BO. Não sei como é que está o serviço de investigação hoje. Não sei como anda. Né? Mas eu sei que há 24 anos atrás nós tínhamos delegado de polícia em alumínio. Tínhamos delegado de polícia em alumínio. Hoje nós não temos. Por que nós não temos? Porque a gente vai acabando, às vezes alguns temas vai relevando, como é o caso da Via Oeste. Né? Daqui a pouco a gente vai ver, a Via Oeste, nossa, está fazendo. Tem coisas muito boas que são feitas, mas alumínio não. Alumínio, para o cidadão se deslocar dentro da cidade, ele tem que pagar o pedágio, a gente paga e paga caro, né? Paga caro. Para você ir na zona rural, se você for hoje, se você for seguir pelos bons caminhos aí, que é o que seria o correto, para você ir, por exemplo, no bar do Constante lá, você paga um pedágio na volta, se você tivesse que não vir, para você ir visitar um amigo no Recanto dos Pássaros, você pagaria. Então, são coisas assim, que é difícil da gente, tem hora, colocar a mão na consciência e falar, por quê? Né? Eu fiquei envergonhado, você passa ali no correio, é problema, passa na lotérica, é problema, e, enfim, são situações que a gente precisa pensar aqui como representante da população, executivo como executor de normas, para a gente amenizar ou melhorar esse problema. Eu escuto com prazer a parte da vereadora mais jovem que eu. Naquela época ela nasceu em 78, era assim, 14 de dezembro de 78, mas ela é mais jovem que eu, pode falar, né? 14 de dezembro de 78? 77, mas meses, mas faz diferença agora. Não, eu só ia fazer uma observação. Esse requerimento que eu fiz com relação ao correio foi na primeira sessão. Até agora eu não obtive resposta. Todos os requerimentos que eu enviei para a prefeitura já vieram as respostas, e para o correio não veio ainda. Né? Então, é porque acho que a distância do correio com a Câmara está dificultando, né, para mandar resposta para cá. Era só para colocar... Não, eu lembro... Pois não, vereador. É que a resposta da vereadora vai vir por carta. Eu vou estar na fila, a senhora vai ter que ir buscar. Sem contar, vereadora, sem contar dos atrasos em correspondência, que o cidadão paga para postar lá alguma mercadoria, a pessoa tem que vir retirar aqui. Então, enfim, são assuntos que parecem simples, mas que incomodam muito no dia a dia. Então, foi bom a sessão de hoje para que a gente possa trazer à tona esses temas, né? E para que a gente possa debater. Principalmente que nem a questão do delegado, a gente soube, o próprio prefeito à época lá já andou entregando alguns requerimentos, mas a gente tenta cobrar, não resolveu aqui, e tentar chegar a algum lugar para a população, para que se esclareça. Sabe por que é difícil acreditar, por exemplo? Que tem gente que falava que ia trazer delegacia para da mulher, não temos delegado nem para atender a população em geral. Imagina você ter um ramo específico da polícia. Então, assim, são coisas complexas. E fica aí para reflexão dos colegas, contem comigo o que a gente puder, acredito que são temas importantes que foi falado, né?
E assim, eu espero que para pagar todo esse descontentamento da população aí que, por exemplo, vai em lotéria, que não é bem atendido, que é um espaço minúsculo, que se atende, que deixa, que ainda nós tenhamos a sorte de ter alguém contemplado aí na nossa cidade. Então, são minhas considerações, presidente. Uma boa noite a todos. Pois não, vereador. Colega inscrito no tema livre, solicito seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em suprimir o intervalo regimental em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre. Fica, então, suprimido o intervalo regimental. Nós passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do requerimento 259/2017. Em discussão, o requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Requerimento 259/2017 é aprovado. Como se trata referido requerimento de pedido de urgência especial ao projeto de lei 21/2017, e uma vez aprovado, nós passamos então diretamente à discussão única do referido projeto. Então eu coloco, aliás, eu peço ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura do projeto de lei 21/2017, seus pareceres. Alumínio, 24 de abril de 2017. Mensagem 21/2017. Senhor presidente, tenho a honra de submeter à apreciação dessa respeitável Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal celebrar termo de colaboração com a Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, Casa Jesus Amor de Alumínio, em conformidade com a Lei Federal 13.019/2014, atualizada. Trata-se de entidade sem fins lucrativos, cuja unidade sediada em alumínio teve seu início em 2003, com trabalho comunitário, servindo sopa às famílias em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, tem ampliado seu trabalho com atendimento voltado às crianças, adolescentes e, respectivamente, seus familiares em vulnerabilidade social. Para 2017, sua proposta é dar continuidade nos atendimentos de assistência básica e adequação à tipificação nacional dos serviços prestados para a proteção social de alta complexidade. O motivo que fundamenta a propositura desse projeto de lei é o pedido de rescisão unilateral por parte da entidade Associação Educacional Beneficente e Refúgio da cidade de Sorocaba, que vinha cooperando com a municipalidade no serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, na construção de projeto político e pedagógico de atendimento e no plano individual de atendimento, PIA, bem como na prestação de assistência material à saúde física, psicológica e mental, jurídica e social, religiosa e educacional, esportiva, cultural, lazer, profissionalizante e escolar, exigindo assim imediata substituição, a fim de não prejudicar o atendimento dos menores abrigados no abrigo Casalar Manuel José dos Reis. Atualmente, na Casalar encontram-se abrigadas 8 crianças e adolescentes, e frente à inexistência de recursos humanos necessários para a continuidade dos serviços, ponderamos pela possibilidade de substituição de forma emergencial para uma instituição existente no próprio município, que apresenta todas as condicionalidades necessárias para dar continuidade aos serviços. A Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, Casa Jesus Amor de Alumínio, já milita na área de assistência social há mais de 10 anos no município, sendo certo, inclusive, que já trabalha seus projetos com as crianças abrigadas, o que viria a minorar os males da ruptura do atendimento, uma vez que já existem vínculos com funcionários da entidade que conhecem a história de vida da maioria dos abrigados. Assim, a Prefeitura poderá atender a todas as crianças e adolescentes que necessitarem de acolhimento institucional, respeitando dessa forma a dignidade de pessoa humana, princípio constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com o projeto de lei, o impacto financeiro será suportado com os recursos orçamentários e financeiros do orçamento vigente e do orçamento dos exercícios vindouros. Expostas assim as razões determinantes da iniciativa e diante da garantia do bem-estar social, solicito que a tramitação do projeto se dê em caráter de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 21/2017 dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal celebrar termo de colaboração com a Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, Casa Jesus Amor de Alumínio e da outras providências.
O prefeito de Alumínio usa das atribuições legais que lhe são conferidas, a saber que a Câmara Municipal de Alumínio aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a celebrar termo de colaboração com a Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, Casa Jesus Amor de Alumínio, para desenvolvimento de projetos de atendimento a crianças e adolescentes nos termos da minuta que faz parte integrante da presente lei. Artigo 2º. Para cumprimento do termo de colaboração ora autorizado, fica o Executivo autorizado a tomar todas as medidas que sejam necessárias através do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. Artigo 3º. As despesas para execução dessa lei correrão por conta das ações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições de contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 24 de abril de 2017, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Em anexo está a minuta do termo de colaboração e também o plano de trabalho do abrigo excepcional Manuel José dos Reis. Coloco em discussão o projeto de lei 21/2017. Peço para discussão. Peço para discutir. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Pois bem, né? A gente sabe que quando se fala em casalar, por si só, já é uma situação complexa, né? As pessoas ali vulneráveis a N motivos que nenhum de nós gostaríamos que um filho ou uma criança que fosse passasse por uma situação ou dependesse desse apoio que a prefeitura, que essas pessoas que trabalham nessa área prestam. E o que eu quero dizer com isso? Quando você vai contratar uma empresa para se fazer um prédio, uma praça, qualquer finalidade, você vê valor, você vê a qualidade do serviço, mas, assim, a escolha é muito simples, né? Ela atendeu à perfeição técnica, você faz. Agora, quando você vai, por exemplo, tratar situações como área do esporte, própria área da saúde, ou principalmente, por exemplo, na semana passada havia dito a questão, por exemplo, aqui a gente falava da questão do canil, e hoje se fala na questão da casalar, a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque não basta o prefeito se enganar, não basta o vereador se enganar de colocar uma parceria lá, colocar uma empresa qualquer lá, para fazer um serviço qualquer. Olha, você vai lá e vai cuidar de 20 crianças, ou vai dar alimentação, vai tratar. Não vai. Por quê? Porque ali vai muito mais do que a proteção financeira do município, muito mais do que a proteção financeira do Estado. Ali vai carinho, vai comprometimento das pessoas, vai da pessoa... da empatia das pessoas que você vai se colocar no lugar, né, daquela situação. Vai do carinho, que às vezes mais falta isso lá, em lugares assim, do que às vezes o amparo do Estado. Eu estive na prefeitura hoje sobre esse projeto lá, era por volta de 5 horas. Projeto que não demanda maiores delongas na sua aprovação, por um único motivo. Primeiro, pela questão envolvida. Segundo, a questão envolvida, a gente sabe, por si só, complexa. Segundo, porque a gente sabe que o município hoje, e nem é viável, a gente já discutiu aqui em outras áreas, por exemplo, vou abrir um concurso para colocar uma pessoa para trabalhar. É muito difícil, por quê? Porque hoje o concurso ele abre para todo cidadão que se encaixe no perfil do concursado, né? E aí, não que a pessoa, às vezes, que passa, não queira trabalhar, não. Mas, às vezes, ela não tem o que foi lido na mensagem, a questão do laço afetivo. Então, e a terceira além de você dar continuidade num serviço que vem continuando, num serviço que não pode parar, a questão é que aqui, primeiro, como se diz, da questão do laço afetivo, foi falado de uma instituição, que até hoje, aqui em Alumínio, eu acho que é um exemplo, que é a instituição que a dona Marta, né, que ela administra, né? Uma pessoa que, para ela, sinceramente, eu acho que ela está assumir esse compromisso sério, porque quando se firma parceria com a administração pública, é uma administração diferente da administração do que o trabalho que ela faz, mas é uma instituição assim que carinho, comprometimento e transparência e compromisso são coisas que não faltam, né? A gente sabe tudo que envolve a questão do próximo, criança, adolescente, quando eu teve a questão de enchendo no parede, sempre está lá a figura da dona Marta. Sempre está lá. Tanto que ela foi devidamente homenageada aqui pela Câmara Municipal no passado,
por esse trabalho que ela faz, por as pessoas que ela puxa. Então, resumidamente, por esses motivos, eu não tenho dúvida, que acho que a maioria dos colegas acompanham boa parte desse entendimento, o projeto vai ser aprovado. Então, fica aqui a aprovação, parabéns até pelo departamento envolvido, do Executivo, por ter conseguido firmar essa parceria, porque no passado, salvo engano, a própria instituição não queria tamanha responsabilidade que se criaria, e desejar uma boa sorte para essa organização da Dona Marta, que faça um trabalho. Porque realmente ali a gente não precisa de pessoas para se preocupar de receber apenas ou de fazer um trabalho, de ir lá cumprir o horário. Ali a gente precisa de pessoas comprometidas. E, pelo menos, sem nenhuma sombra de dúvidas, como eu disse, a instituição muito bem, como temos hoje outras aqui em Alumínio, né? Mas foi assim, a escolha foi certeira. Então, era o que eu gostaria de comentar do projeto, presidente. Continue em discussão. E o vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Projeto de Lei 21/2017, aprovado por 8 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão, discussão única do projeto de Lei 3/2017. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos para a deliberação da moção de aplauso número 4/2017. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus, damos início à 10ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando que faça também a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 138. Senhor, provaste-me e conheceste-me. Tu me conheceste ao sentar-me e ao levantar-me. Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente, artigo 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante no artigo 147. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 13.1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado. Lido. Aos vereadores que registrem suas presenças. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única da moção de número 4/2017, de congratulações ao Jornal Democrata de São Roque pelo 100º aniversário. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura da moção. Moção 4/2017. Congratulações ao Jornal Democrata de São Roque pelo 100º aniversário. Senhor presidente, senhores vereadores. O Jornal Democrata da Estância Turística de São Roque, fundado em 1º de maio de 1917 pelas famílias Vilaça e Bucato, entra para a história da imprensa nacional ao completar esse ano um século de existência. Vale salientar que apenas 3,9% dos jornais em circulação no país fazem parte desse seleto grupo centenário e está entre os 10 jornais mais antigos do interior de São Paulo. O Democrata foi sempre exemplo de transparência, idoneidade, credibilidade e imparcialidade ao registrar em suas páginas o cotidiano da nossa história e região. Manteve-se fiel aos seus ideais, nunca foi manipulado, assumindo sempre o compromisso com a verdade, sempre respeitando credos religiosos, opiniões políticas, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, 2 guerras mundiais, censura da ditadura e a concorrência da internet. O Democrata teve vários correspondentes aqui em Alumínio, entre eles o farmacêutico na década de 40, Dr. Cleópolo Machado de Almeida, os senhores Pércio Barreiro, Antônio Mariano, José Bento dos Santos, Wilson do Carmo Ribeiro e o juiz de casamento e repórter Benedito Dias, que também é correspondente desde 1991. No período da luta pela emancipação política e administrativa de Alumínio, o Democrática sempre foi, entre aspas, fiel na cobertura dos trabalhos da Comissão para a Emancipação de Alumínio. Por isso, manifestamos apoio e congratulações ao Jornal Democrática da Estância Turística de São Roque pelo seu 100º aniversário. Sala Sessões, 20 de abril de 2017, Geraldo Atleta, professora Meire Barbosa, Carlos Natal, Alexandre Rogério do Amaral, Renatinho Watanabe, João Amorim, Beto, Edson Bofete e Eduardo Delegacia. Coloco em discussão a moção. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte.
Na verdade, parabenizar, acho que a gente assina e vai votar favorável, mas parabenizar o vereador Geraldo, tinha lido sobre o centenário do Jornal Democrata, né? Primeiro, imagine a dificuldade de um jornal impresso e do porte do Democrata sobreviver durante esses anos, né? Quanto mais hoje, a velocidade que as notícias, as matérias são colocadas à disposição da população pela rede mundial de computadores. Então, assim, completar 100 anos é algo fantástico. Deve ter feito muita cobertura, né? Guerras, a história, pelo menos, que a gente conhece, participou de todas as coberturas e de muitos outros acontecimentos. E, evidentemente, também, como o vereador Geraldo colocou, extremamente importante. O Democrata foi e é referência sempre. E eu acho que tudo isso deve ser uma coisa. A gente vê, às vezes, algumas brigas aí por imprensa. O vereador Geraldo colocou bem na moção, porque se ateve a ideais. Jornal que nunca falou, não o que era interessante para a OB, mas sim o que espelhou a opinião de um jornal, o ideal de um jornal. Então, parabéns pela iniciativa. Evidentemente que nós vamos estar aprovando essa moção de aplauso, essa homenagem da Câmara Municipal ao centenário do Jornal Democrata. Só isso, presidente. A moção. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Moção aprovada por 8 votos. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada, desejando boa noite a todos.